Olá, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Andaraí. Eu sou o pastor Tiago Titilo e mais uma vez quero externar a minha gratidão ao pastor Rodrigo pelo convite e ao pastor Osíris por me franquear a possibilidade de estar estudando juntamente com o rebanho que Deus lhe confiou a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a doutrina da segurança eterna dos salvos, mas antes disso nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede e pelo privilégio que nós temos de estudarmos a Tua palavra, contemplarmos a Tua revelação para nós. Eu te peço, Senhor, que Tu ilumines a nossa mente, que Tu abras o nosso coração e, acima de tudo, Senhor, que Tu nos ajudes a aplicar as verdades da Tua palavra na nossa vida diária. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da segurança eterna da salvação, mas antes de tratarmos da doutrina em si, eu quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, e esse texto bíblico ele vai dar suporte ao nosso estudo. João, capítulo 10, verso 27 ao 29, Jesus diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém a arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Senhor Jesus aqui está afirmando que aqueles que possuem a vida eterna nunca jamais se perderão, que estão seguros na mão do Filho e também na mão do Pai, e que ninguém pode arrebatar estas pessoas da mão do Senhor Jesus e da mão do seu Pai, né? No verso 28 ele fala: ninguém as arrebatará da minha mão. No verso 29 ele diz: da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas convém nós sabermos exatamente o que significa essa doutrina, a segurança eterna dos salvos. E uma maneira de nós compreendermos o que ela é rejeitando aquilo que ela não é. Essa doutrina ela não quer dizer que qualquer pessoa que professa a fé cristã está eternamente segura, salva e não deixará de ir para o céu. Não. A doutrina não está falando de pessoas que professam a fé cristã somente. A verdadeira vida cristã, ela traz consigo a profissão de fé, mas não somente a profissão de fé. Eu já vou explicar isso melhor, tá? Essa doutrina também não diz que quem manifesta algum tipo de dom servindo na igreja está salvo para sempre. A doutrina não diz isso. Ela diz que aqueles que nasceram de novo pela fé em Jesus Cristo, e aí sim, né, professam a fé em Cristo, mas experimentam esse novo nascimento, estes jamais se perderão. Estes permanecerão a salvo, permanecerão firmes, e se ocasionalmente vierem a falhar e a pecar, ainda assim não permanecerão no pecado, porque visto que nasceram de novo, receberam uma nova natureza que tem prazer em fazer a vontade de Deus. Portanto, a queda desta pessoa não pode ser uma queda definitiva e final. Em algum momento ela se sentirá desconfortável com isso e retornará ao caminho que o Senhor tem para ela, né? Então, a segurança eterna do salvo, a segurança eterna da salvação é a doutrina que afirma que aquele que nasceu de novo, embora possa cair ocasionalmente em pecado, jamais cairá de maneira definitiva e final, vindo a se perder. Ele recebeu a vida eterna. Essa vida não tem fim, ela é eterna, ela não pode acabar, né? Essa doutrina às vezes é chamada de
preservação dos santos, e às vezes ela é chamada de perseverança dos santos. Nós aqui estamos chamando de segurança eterna da salvação dos salvos, porque é a terminologia mais comum no meio batista, tá? Mas essas expressões, na verdade, elas olham para a mesma doutrina de aspectos distintivos, né? Aspectos distintos, melhor dizendo, aspectos diferentes. Tá? A preservação é o aspecto divino de Deus preservar o seu fiel, aquele que foi salvo por ele. A gente encontra aí em Judas 24 a afirmação que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao Deus único, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Eu li o verso 25 também. Ele começa o verso 24 dizendo: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. A preservação, ela está associada ao aspecto divino de guardar, de proteger, de preservar o crente. O texto que nós lemos aqui no início fala desse aspecto também. O texto diz que das mãos do filho, né, das minhas mãos, ninguém as arrebatará, e que da mão do pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, Deus preservando o crente na salvação. Mas há o aspecto humano, e por isso às vezes a doutrina é chamada de perseverança dos santos, porque essa é a parte que cabe ao crente, perseverar, manter-se fazendo sempre a vontade de Deus e buscando uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. E esse aspecto da doutrina pode ser visto nas palavras de Jesus, no capítulo 10 de Mateus, verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Né? E tem também, além do aspecto divino, de guardar, de preservar, e o aspecto humano, de perseverar, há também podemos dizer que é o efeito dessa sinergia entre a ação divina e a ação humana, que é a segurança propriamente dita. E aí nós temos o texto do apóstolo Paulo, em Romanos 8, que vai nos dar aí uma referência acerca deste efeito, quando ele diz no verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui nós temos esses três aspectos. Alguém, naturalmente, poderia me perguntar, mas, Tiago, e se uma pessoa viver na prática do pecado, essa pessoa vai ser salva? É importante nós atentarmos aqui que essa perseverança na santidade é uma qualidade característica da fé salvadora. Ou seja, a perseverança, ela faz parte da natureza da verdadeira fé. Tá? João, ele, por exemplo, nos diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 9, o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. João não está dizendo que o crente não pode cometer pecado, porque no capítulo 1, ele diz que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, verso 8, capítulo 1, verso 8, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nós eventualmente pecamos, mas ele diz que um verdadeiro crente, nascido de novo, não pode viver na prática do pecado, porque dentro dele permanece a semente divina. Tá? Algo aconteceu em nós quando nós fomos salvos por Jesus, de maneira que a nossa natureza hoje não sente prazer nas coisas que sentia outrora.
Podemos ser tentados pela velha natureza, mas isso não quer dizer que essa será uma constante na vida do crente, e nem pode ser. Se uma pessoa vive na prática do pecado e tem prazer no pecado, essa pessoa deve questionar a sua salvação, ela deve rever se ela realmente está salva, se ela foi salva por Jesus ou não, porque na mesma carta, João vai dizer no capítulo 2, verso 19, acerca dos falsos mestres que estavam importunando as comunidades sob a supervisão do apóstolo João, ele diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. E aí olha o que ele diz em seguida: se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Se eles fossem dos nossos, eles teriam ficado conosco, porque se eles fossem dos nossos, eles teriam experimentado uma verdadeira regeneração, um novo nascimento, e teriam prazer na vontade de Deus, não em trazer perturbação à igreja. Quando eles se afastam, eles estão dando a demonstração de que eles não eram dos nossos, não experimentaram esse novo nascimento. O texto que nós lemos de João, ele é bastante elucidativo porque ele afirma a segurança eterna da salvação de pelo menos 3 maneiras. No verso 28, Jesus diz o seguinte, do capítulo 10 de João: eu lhes dou a vida eterna. A primeira coisa que fortalece o conceito de segurança eterna da salvação aqui é que Jesus ele diz que o crente possui presentemente a vida eterna. A vida eterna não é algo que nós vamos receber após a morte. A vida eterna é um bem que nós já usufruímos aqui. Eu e todos os irmãos que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna no presente momento, tá? Então, nós podemos dizer que nós temos uma vida interminável. A expressão grega zoé aionios aponta para, sim, uma qualidade de vida, mas não só para uma qualidade de vida. Dificilmente a expressão aionios poderia significar somente uma qualidade de vida. Ela aponta naturalmente para algo relacionado ao tempo, ou além do tempo, tá? A vida que eu tenho hoje, ela é eterna. Se eu me afastar de Cristo e vier a perder a minha salvação, a vida que eu recebi não é eterna, é temporária, é passageira, é efêmera. E Jesus, ele fala que nós, quando cremos nele, recebemos a vida eterna e não uma vida passageira. João 5,24, Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ele não passará por juízo, ele tem a vida eterna. Ele vai dizer o seguinte, literalmente: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Já passou, não vai passar da morte para a vida. Ele já tem a vida eterna, essa vida indestrutível, essa vida imperecível. Essa é a primeira forma que João afirma, Jesus, né, conforme registrado aqui por João, afirma a segurança da salvação. A segunda é quando logo em seguida ele diz: jamais perecerão. Né? Os entendidos da língua grega vão mostrar, vão perceber aqui, né, uma dupla negativa grega, que é a maneira mais enfática dentro daquela língua para afirmar que algo nunca, sob hipótese nenhuma, acontecerá. Nós temos a dupla negativa umé, né? E essa dupla negativa aqui poderia ser traduzida da forma como eu falei. Jesus, então, teria dito: eu lhes dou a vida eterna, nunca, jamais, sob hipótese alguma, vocês perecerão, tá? Evidentemente, Jesus não falou essas palavras em grego, tá? A língua nativa de Jesus era o aramaico, mas João registrou e utilizou essa expressão enfática para demonstrar a intenção de Jesus ao afirmar que os crentes não perderiam a salvação. E, por fim, João vai dizer que ninguém pode arrebatar o crente da mão dele. Jesus vai dizer que ninguém pode arrebatar o crente da sua mão.
E no verso seguinte ele vai dizer que também da mão do Pai ninguém pode arrebatar, concluindo no verso 30 a unidade de propósito do Pai e do Filho em guardar o crente quando ele diz: eu e o Pai somos um. Nós temos então esse texto. Nós vamos trabalhar principalmente com 2 textos aqui, porque não temos tempo para trabalhar tantos outros textos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28 ao 30. Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós já vimos na aula, no domingo retrasado, sobre a doutrina da eleição, que essas pessoas que Deus de antemão conheceu, elas, na verdade, estão descritas ali no verso 28. São aqueles que amam a Deus, sendo chamados segundo o seu propósito. Então, Deus conheceu aqueles indivíduos que, em resposta ao seu amor, respondem amorosamente a esse amor de Deus. Claro, se nós o amamos, João diz, é porque ele nos amou primeiro. Mas o texto aqui vai colocar estas pessoas como sendo aquelas que amam a Deus, e essas pessoas Deus de antemão conheceu e também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, ou seja, nenhum dos que Deus predestinou deixou de ser chamado. Todos aos que Deus predestinou, ele também chamou. Todos aos que Deus chamou, e aqui é o chamado, não aquele chamado geral, mas o chamado que vai redundar, que vai ser atendido, aquele chamado que a pessoa não apenas ouve com o ouvido, mas ouve com o próprio coração. A estes Deus também justificou. E aqueles que Deus justificou, ou seja, todos quantos foram justificados por Deus, serão finalmente glorificados. Aos que justificou, a esses também glorificou. Nenhum justificado se perderá no caminho. Todos os que foram justificados serão finalmente glorificados. E a prova disso é o cântico triunfal de Paulo nos versos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo enumera uma série de circunstâncias para dizer que nenhuma delas pode separar o crente do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E uma vez eu fui interpelado por um aluno que me disse: professor, eu concordo que nada pode retirar o crente do amor de Jesus Cristo, mas e se ele mesmo quiser se apartar? Em outras palavras, acerca do texto que nós vimos de João, ninguém pode tirar o crente das mãos do Pai e do Filho, mas e se esta pessoa quiser sair das mãos do Pai e do Filho? Lá no texto de João, nós podemos afirmar que Jesus diz o seguinte, ele vai afirmar, negando essa possibilidade, que o ninguém, aliás, ele vai afirmar não, ele afirma que ninguém arrebatará os crentes da mão dele. E nós devemos entender que a palavra ninguém é uma palavra abrangente, tá? Ela inclui toda e qualquer pessoa, inclusive o próprio crente. Nem o próprio crente quererá sair das mãos do Senhor Jesus. E aqui, da mesma forma, nós temos uma expressão paulina muito interessante, nem qualquer outra criatura. Além de tudo que Paulo falou, seja a morte, a vida, principados, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, ele acrescenta nem qualquer outra criatura. Nós só temos 2 esferas de existência: o Criador, Deus, e tudo que foi criado por ele, suas criaturas, a criação. Quando ele diz nem qualquer outra criatura, ele está dizendo que nada na criação é capaz de separar
o crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isso inclui o próprio crente, porque ele é parte desta criação, né? Mas aí alguém pode me interpelar com a pergunta seguinte: e os textos bíblicos que parecem afirmar a possibilidade da perda da salvação? Será que Judas ele não perdeu a salvação? Saul? Talvez uma contra-resposta seria: será que eles foram salvos em algum momento? Né? Será que podemos ver em Saul frutos de alguém que foi salvo? Porque o fato dele ter profetizado, do Espírito ter descido sobre ele, apenas sinalizava que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, e ali era a unção real, era a capacitação do Espírito dada a ele para governar. Agora, Judas, ele volta com os discípulos se regozijando porque os demônios se submetiam a ele. Mas será que ele se regozijava porque o seu nome estava rolado no livro da vida? Ou quais eram os intentos de Judas? Será que em algum momento, quando ele percebeu que Jesus não era alguém que tentaria, através de um golpe ou do uso da força, tomar o reino e talvez lutar pela independência do povo judeu em relação a Roma, será que a partir dali então ele já começa a pensar em trair Jesus? São conjecturas, claro, não são afirmações, são conjecturas. Mas dos inúmeros textos que nós temos acerca da necessidade de perseverar ou da aparente possibilidade de perda de salvação, talvez seja mais interessante nós focarmos aqui em Hebreus 6, verso 4 a 6. Mas antes é importante dizer que um dos meios pelos quais Deus garante que o salvo permanecerá salvo são inclusive essas exortações bíblicas para que ele permaneça e persevere. Tá? É como uma criança que o pai recorrentemente fala do perigo de sair do quintal e ir para a rua, correndo o risco de ser atropelado. Essas advertências são uma forma de garantir que essa criança não sairá de casa. Isso não quer dizer que ela não possa sair de casa. Nós não estamos dizendo que não temos livre-arbítrio para nos afastar de Deus, mas nós não usaremos o livre-arbítrio dessa forma. Tá? Há uma diferença entre poder e agir. Langston vai falar isso no seu esboço de teologia sistemática, exemplificando essa questão da liberdade que eu tenho para rejeitar a Cristo, mas ao mesmo tempo a certeza de que eu jamais farei isso, através de uma ilustração que ele usa, né, falando acerca de um pai que tem um nenenzinho, um bebê. Ele tem força, poder, força física para matar a criança e tem liberdade para fazer. Ele pode fazer aquilo. Mas é claro, estamos partindo do pressuposto de que se trata de uma pessoa saudável, tá? Emocionalmente saudável, psicologicamente saudável. Né? Nós podemos afirmar que esse pai jamais fará isso, apesar de ter poder para fazer isso. Né? Mas vamos para o texto de Hebreus 6, que é um texto bastante emblemático acerca dessa questão. O autor bíblico vai dizer a partir do verso 4: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e sim, caíram, é impossível, pois, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Alguém já fez um esforço para dizer que as pessoas descritas aqui não são salvas. Eu, particularmente, não concordo com essa abordagem. Tá? Geralmente se diz que as expressões usadas para os salvos no Novo Testamento não estão em vista aqui, como nascido de novo, santos, regenerados, justificados e por aí vai. Mas a gente tem que entender que o autor de Hebreus tem um vocabulário que é seu. E analisando toda a carta aos Hebreus, a gente vai perceber que provar não é algo superficial. Tá? Não é alguém que não provou verdadeiramente a fé e o Espírito. Ele vai dizer que Jesus provou a morte. O verbo é o mesmo. Tá?
ser iluminado não é um mero conhecimento intelectual, mas é uma iluminação que transforma o indivíduo por esse conhecimento. Tá? Então, aqui o texto está falando de pessoas salvas. Dificilmente você poderia dizer que uma pessoa que foi iluminada, que provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo, tendo provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, não é uma pessoa salva. Tá? A questão toda está aqui no verbo caíram. Né? A expressão e caíram, no grego, é parapesontas. Né? É um particípio adverbial que pode ter alguns significados. Tá? Dentre eles, o significado de condição. Não necessariamente caíram, mas se caíram. Se caíram, é impossível renová-los para o arrependimento. Nós temos aqui um reductio ad absurdum. Né? É uma forma retórica de se expressar, por meio da qual o autor demonstra o absurdo de acreditar que é possível você ser salvo, ser justificado pela observância da lei. Muito possivelmente o autor de Hebreus está lidando com crentes que estão sendo tentados a retornarem à sinagoga. E ele vai demonstrar que se eles retornarem, se eles caíssem, não afirmando que eles caíram, mas seria impossível renová-los para o arrependimento, porque seria necessário que Cristo viesse novamente, nascesse novamente de uma virgem, morresse na cruz por eles e ressuscitasse para dar vida eterna a eles, já que aquela oferta havia sido rejeitada. Então, o texto aqui está levantando uma hipótese, mas não está afirmando essa hipótese. Tá? Claro, eu repito, creio que o crente, o crente salvo pode apartar-se de Cristo e se perder, mas creio que ele jamais fará isso. Uma coisa é ele ter poder para isso, outra coisa é ele escolher fazer isso. Até porque o verso 9 parece deixar claro quando diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Essas pessoas não caíram. O autor está apenas levantando uma hipótese e ele ainda utiliza a seguinte expressão: ainda que falamos desta maneira. É um recurso retórico, é um modo de falar, ainda que eu fale dessa maneira. É para causar impacto nos seus ouvintes. Tá? A doutrina, conforme eu expus aqui, ela está em consonância, inclusive, com a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que no final do artigo 6 vai dizer o seguinte: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram ao salvo a permanência na graça da salvação. Então, nós temos aqui diversos textos bíblicos na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, alguns dos quais eu mencionei aqui em nosso estudo. Os textos bíblicos vão dar suporte para essa doutrina. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, eu escrevi um livro chamado Jamais Perecerão, uma análise teológica, histórica e exegética da segurança eterna dos salvos, que é um livro que eu fiquei bastante feliz, tem o prefácio de um pastor que eu gosto muito, um pastor amigo muito precioso para mim, o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Né? Então, se alguém quiser adquirir, é só acessar o site da Verbum Publicações e ali terá na loja do site a possibilidade de comprar o livro e se aprofundar um pouco mais no assunto. Eu trabalho diversas outras passagens que são complicadas e trabalho mais detidamente essa passagem de Hebreus, como também as passagens que dão suporte à doutrina. Eu quero agradecer a você por ter caminhado comigo até aqui e vamos orar para encerrar. Pai, obrigado por esse estudo. Eu só quero te pedir que o Senhor faça com que nos sintamos seguros em Ti e assim possamos desfrutar de uma vida cristã com mais alegria. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um e um forte abraço.